Boa noite, boa noite! Vou começar a introduzir aqui o assunto para vocês, tá? Hoje eu vou trazer 3 ações que já vai te ajudar a entender melhor o seu cliente, tá? E a conseguir mais encomendas. São 3 ações basicamente simples que vai te ajudar nesse processo aí, tá? Não é fácil, não vai ser um estalo assim, você vai conseguir fazer tudo de primeira. Como eu sempre falo pra vocês, tudo é constância, a gente tem que fazer, né? A gente tem que treinar, a gente tem que aprender primeiro. Mas conforme a gente vai fazendo, a gente vai pegando experiência e vai melhorando, tá? Então eu vou trazer essas 3 ações pra vocês. Aqui. Tá todo mundo preparado? Muitas vezes, né, pode estar acontecendo com você que tá do outro lado, você de repente não sabe responder um pedido de orçamento corretamente, não sabe precificar, né, tem medo de passar o valor justo da sua peça porque acha que o cliente vai achar muito caro e não vai fechar a encomenda com você. Isso acontece muito, tá? Não sabe apresentar o seu produto para o seu cliente, tem medo de apresentar, tem medo de falar, ou então não sabe fazer um orçamento correto para o seu cliente. E aí, o que isso causa, tá? Eu chamo isso de bloqueio produtivo. O que é o bloqueio produtivo? Você não sabe para quem vender, você não sabe aonde achar o seu cliente ideal, tá? E você não sabe apresentar o seu produto, expor o seu produto, sabe? Chegar para o seu cliente e falar as qualidades que o seu produto tem, dizer para que ele serve. Você primeiro precisa entender o seu produto para depois você conseguir vender, né? Eu sei que é difícil, nós somos artesãs, você tem que aprender a vender, é complicado, mas se você quer tornar, né, o seu negócio, o seu ateliê, por mais que seja um cantinho, você não precisa ter um ateliê não, tá, montado, você pode trabalhar num cantinho da sua sala, mas você tem que ver aquilo ali como sua empresa ou como seu ateliê. Se você quer sair do hobby e passar para um negócio mesmo de verdade, empreender de verdade, ou se você já trabalha com feltro, mas acredita que precisa melhorar, né? Você precisa entender o seu produto para passar isso para o seu cliente, né? Então você tem que analisar todas as qualidades do seu produto. Isso é um exercício diário para cada peça que você faz, tá? Isso é muito legal. E aí, o que acontece? Quando você não sabe fazer isso te causa insegurança, te causa medo. E aí você entra num ciclo destrutivo, tá? Aí você vai me perguntar, Lia, o que é esse ciclo destrutivo? É quando você fica presa naquilo ali, você não consegue sair desse ciclo porque você tem medo de precificar, você tem medo de expor o seu produto, você tem medo de passar o valor justo pro seu cliente. E aí o que acontece? Você cobra muito barato e no final do mês você não vê a cor do teu dinheiro, ou você cobra o valor e não consegue achar o cliente ideal, o cliente que realmente vai pagar aquele valor ali pra você. E aí muitas vezes dá aquela vontadezinha de quê? De desistir. É o que muitas vezes acontece com vocês, né? Já aconteceu comigo também. Eu tô falando isso por experiência, eu tô trazendo aqui pra vocês experiências que eu já vivi. Aí a gente fica naquela frustração de querer desistir porque não tá dando certo, porque será que eu vou conseguir? Será que realmente minha agenda vai lotar? Será que eu vou conseguir deslanchar o meu negócio? A gente começa a ficar nessa insegurança e fica nesse ciclo aí, ó. Sabe? A gente não consegue sair desse ciclo. Mas aí eu vou trazer pra vocês coisas simples que vão ajudar vocês a saírem desse ciclo. Se você estiver nesse ciclo aí e quiser sair, então fica aqui comigo que a gente vai desvendar. São coisas simples, que de repente você aí vai escutar eu falar e vai falar assim, poxa, por que eu não tinha pensado nisso antes? Mas às vezes a gente tá com a cabeça tão cheia que não pensa, deixa passar. Porque tá estressada, tá trabalhando demais, e aí não vê a cor do dinheiro. Por isso que eu falo pra vocês, vocês têm que aprender a precificar.
tá? Tem que estudar, não adianta. A gente tem que estudar. Porque se você não conseguir cobrar o valor correto pela sua peça, você não vai ver a cor do dinheiro no final do mês, tá? E pra você, não depende só da precificação também. Você precisa entender o seu cliente e saber qual cliente é melhor pra você. Você precisa entender esse cliente lá na primeira mensagem que ele te envia, lá no primeiro contato. Você precisa identificar esse cliente. E eu vou mostrar pra vocês que tem como identificar esse cliente no primeiro contato, tá? Não é difícil, não é uma coisa que você vai... Ai, nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou dar exemplos aqui pra vocês e espero que ajude. E por que acontece esse bloqueio produtivo, né, na nossa vida de artesã, que é muito comum de acontecer? Esse bloqueio acontece porque muitas vezes a gente não consegue identificar e conhecer, às vezes você nem conhece, a chamada jornada do cliente, tá? E é por isso, e é isso na verdade, que te impede de ter mais encomendas. E agora a gente vai falar sobre o que é essa jornada do cliente. Então, aí você precisa conhecer o seu cliente, tá? Conhecer toda a mentalidade. Para você conhecer a mentalidade do cliente, você precisa saber de 3 coisinhas, tá? Porque o cliente, ele compra por 3 motivos. Eu vou te falar 3 motivos aqui que o cliente compra. Ele compra porque ele precisa, ele compra porque ele deseja ou ele compra porque tá barato. São os 3 principais motivos que levam uma pessoa a comprar de você, né? Ou qualquer pessoa, o cliente em geral, né? Você compra por quê? Porque você precisa, porque você deseja ou porque tá barato, você viu ali e você quer comprar. São os 3 principais motivos de levar a gente a comprar alguma coisa. Então você já entendendo isso, você consegue identificar mais ou menos como é que você vai agir com esse cliente, tá? Sabendo disso, a gente consegue introduzir melhor, né, essa jornada do cliente no nosso processo, na nossa vida de artesã. Você precisa, né, entender e conhecer para quem você quer vender, né? Você precisa conhecer todos esses clientes, né? O cliente que precisa, o cliente que deseja e o cliente que compra porque tá barato, né? O primeiro passo é a gente entender cada tipo de cliente, né? Porque aí você vai conseguir se comunicar melhor com esse cliente e, consequentemente, fechar a sua encomenda, né? Porque você vai saber a linguagem que você vai usar com esse cliente, você vai saber como abordar o assunto com ele e aí fica muito mais fácil de gerar o interesse, tá? Então a gente vai começar pelo cliente que precisa. O cliente que precisa, geralmente, na maioria das vezes, ele tem pressa, né? Já aconteceu com vocês de um cliente chegar e falar que precisa de uma encomenda para a semana que vem? Então, a gente sabe que esse cliente que precisa, ele tem pressa, né? E o prazo de entrega vai influenciar muito na tomada de decisão dele, tá? Então, eu vou falar da minha experiência, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá bom? Um exemplo não, na verdade eu vou mostrar aqui pra vocês o que pode acontecer. Tem 2 coisas que podem acontecer. Você pode fechar a encomenda, tentar encaixar essa encomenda no meio ali da sua agenda, tá? Mas vai encaixar isso se você tiver a possibilidade de encaixar. Não vai morrer de trabalhar, ficar trabalhando de madrugada, tá? Se você tiver um tempinho pra encaixar aquela encomenda ali, você encaixa. Mas a todo momento, o que você tem que fazer? Você tem que avisar pro cliente que isso é um caso atípico, né? Que a sua agenda, ela é bem regradinha. Você precisa explicar pro cliente isso, pra ele não achar que ele pode chegar em você a qualquer momento, fazer uma encomenda e você vai entregar semana que vem, tá? Você tem que, sabe, fazer aquele jogo duro no começo? Mas se você não quiser perder o cliente, você faz isso. Você fala que você vai encaixar, que você vai fazer esse esforço, mas que não vai poder ser sempre assim, que é uma exceção. Você vai explicando isso pro cliente, tá? Já aconteceu isso comigo muitas vezes. E na época que eu trabalhava com encomenda, quando era uma cliente minha, né, assídua, que sempre comprava de mim,
que eu já conhecia a cliente, o que eu fazia? Eu encaixava aquela encomenda, claro, se fosse possível, eu encaixava, às vezes eu tinha que trabalhar uma horinha ou duas a mais do que eu trabalhava por dia, mas eu encaixava aquela encomenda ali, mas eu cobrava uma taxa de urgência. Eu cobrava uma taxa de urgência. E as minhas clientes sempre pagaram, tá? Nunca tive problema com isso. E como é que você cobrava essa taxa de urgência? Eu cobrava essa taxa, tipo, 10% acima do valor total do pedido, 15% acima do valor total do pedido. Era pouco, mas era tipo pra mostrar pra cliente que o meu tempo é valioso também. Não era uma coisa que, eu tô aqui à toa, então eu vou pegar essa encomenda pra entregar semana que vem. A gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gente tem que se programar, que a gente tem que ter uma agenda organizada. Mas pra não perder o cliente, principalmente quando era aquela cliente muito assídua que comprava sempre comigo, eu fazia esse esforço, mas eu queria mostrar pra ela que aquilo era uma exceção, que eu não ia estar disponível a todo momento se ela esquecesse sempre de fazer a encomenda antecipadamente comigo, tá? E aí também você tem a opção de não atender, tá? Você pode não atender aquela pessoa e aquela pessoa vai correr para outra artesã e provavelmente ela não vai voltar mais para você. Então, se ela for uma cliente antiga sua, eu aconselho você a analisar a situação. Analisa a sua agenda, vê se não dá para você acrescentar 1 ou 2 horinhas no seu dia de trabalho para você atender aquela cliente, que era o que eu fazia e sempre deu muito certo. Tá? Porque eu não perdia a cliente sempre voltava, tá? E quando ela voltava, ela já voltava me dando um espaço muito maior de tempo, tá? E muitas vezes essa cliente que vinha e encomendava alguma coisa em cima da hora, que ela via que eu tenho agenda muito cheia, cobrei taxa de urgência, mas vou atendê-la, ela já deixava uma próxima encomenda já ali comigo, tá? Pra já deixar garantida na agenda. Isso acontecia muito com decoradoras. Eu não sei se alguém que trabalha com decoradoras, a gente sabe que as decoradoras às vezes pedem as coisas um pouco em cima da hora. Eu aqui no Rio, né, as minhas clientes do Rio, a maioria eram decoradoras. Eu atendi o Brasil inteiro, enviei pra fora do Brasil, mas aqui no Rio, a maioria das minhas clientes eram decoradoras. Então isso acontecia muito. De surgir uma festa, ela me pedia alguma coisa correndo. Geralmente não era nem kit, era uma peça ou duas, ou sabe, assim. E não me pesava, eu acrescentava 1 ou 2 horas no meu dia de trabalho. Se o meu limite era trabalhar até às 6, eu trabalhava até às 8. Mas eu mostrava pra ela que aquilo ali tava fora da minha agenda. Eu me colocava, eu me posicionava. Porque não é porque eu trabalho em casa que eu vou trabalhar a hora que as pessoas acham que eu tenho que trabalhar. Eu sempre pedia a entrada de 50%. Sempre, em todas as encomendas. Eu nunca deixei o cliente pagar depois, tá? E uma coisa muito importante também é você dar opção de pagamento, tá? Hoje em dia é muito fácil você aceitar cartão de crédito. Tem várias plataformas aí que você consegue aceitar cartão de crédito. PagSeguro, PicPay, PayPal... Várias plataformas Mercado Pago, que você consegue aceitar cartão de crédito. Porque aí o cliente vai te pagar integralmente, né? Vai te pagar tudo de uma vez e vai parcelar em quantas vezes ele quiser. Ou em quantas vezes você quiser liberar o parcelamento para ele, em 6, em 10, em 5. Aí vai ficar o seu critério, é o critério das taxas de cada plataforma. Então, se você não é cadastrada nesse tipo de plataforma, se você não aceita cartão de crédito, faça isso. Tá? Faça isso, porque às vezes o cliente não tem aquele dinheiro disponível no momento para te fazer um depósito de 50%. Mas aí ele vai pagar no cartão de crédito, ele vai pagar o valor total da compra. Era isso que eu fazia. Você pode pagar no cartão de crédito parcelado em 5 vezes, mas é o valor total. Ou então 50% do valor, tá bom? E aí depois desse cliente, o que precisa, que é o que tem pressa, né? Que é o que tem pressa ali de você atender esse cliente. Tem o cliente que procura preço, tá?
O cliente que procura preço, geralmente ele não sabe o valor que uma peça artesanal tem. Ele não entende esse valor, ele não conhece esse valor. Então, qualquer valor que você passar para ele vai ser caro. É aquele cliente que compara o trabalho artesanal com a lojinha de R$1,99. Geralmente ele não sabe o valor, né? Então ele olha e ele fala, nossa, mas o feltro é tão baratinho, que na verdade a gente sabe que nem tá tão baratinho assim ultimamente. Mas aí, quem já escutou isso? Ah, mas o feltro é tão baratinho, por que a peça é tão cara, né? A peça é cara porque ali tem o meu aprendizado, porque ali tem as minhas técnicas, porque ali tem as minhas horas de trabalho, né? Se fosse tão fácil assim, qualquer um faria. Então não é tão fácil assim. E esse cliente que procura por preço, é mais difícil da gente convencer ele, né? Sobre dar consciência a ele do que é o produto artesanal. É mais difícil, tá? Você também vai ter duas opções. Ou você cede e atende aquele cliente ali, dando vários descontos ou abaixando muito o preço da sua peça, que eu não aconselho, tá? Você dá um desconto pequeno, beleza. Agora, você abaixar muito o valor da sua peça, igual quando chega um cliente e fala assim, você fala que a sua peça custa R$80. E aí ele chega e fala, poxa, fulana faz por 40. E aí você, por medo de perder esse cliente, vai lá e faz por 40 pra ele. Né? Acontece, eu sei que acontece isso. Eu sei que acontece porque já aconteceu comigo. Do cliente me mandar a foto de outra artesã e falar que, olha, fulana me cobra 40, quanto é que você me cobra? E querer que eu cobrasse ainda mais barato do que fulana, eu não lembro se era 40, mas queria que eu cobrasse mais barato do que a pessoa, pra ele poder fechar comigo. Ficar barganhando, sabe? Ah, eu vou jogar isso aqui pra ela porque ela vai querer fazer mais barato pra não perder a venda. E aí fica muito difícil, entendeu? Esse cliente, ele é mais difícil de você convencer. Mas se você não quiser perder a venda, se você estiver começando agora e quiser ganhar experiência, quiser fazer mais peças, você só não pode ter prejuízo, tá? Prejuízo você jamais pode ter. Mas também não dê muito desconto, não caia, como eu dei o exemplo aqui, de 80 para 40 reais. Não faça isso, sabe por quê? Porque senão você vai ficar conhecida como artesã das peças baratinhas. E depois que a gente ganha esse rótulo, dificilmente a gente consegue tirar esse rótulo da gente, tá? Dificilmente. Você vai ficar lá tentando aumentar o preço da sua peça e sabe o que vai acontecer? Vai gerar desinteresse por parte do cliente e você não vai conseguir mais vender. Você não vai conseguir aumentar R$5 que ele vai achar que tá caro. E aí ele vai partir para outra pessoa. Exatamente. E ele fica barganhando de artesã em artesã. Pega uma foto, joga para uma, joga para outra, que me cobra mais barato, eu vou. Não é aquele cliente que é, nossa, eu amei esse trabalho, eu quero comprar dessa pessoa. Não é. É aquele cliente que procura apenas o preço, ele não tá procurando qualidade. Muitas vezes a gente vê um produto que não é tão bom assim. Eu cansava de ver decoradoras aqui do Rio de Janeiro com festas lindas, maravilhosas. Aí você olhava o boneco da mesa, chegava a dar dó. Porque eu falava assim, gente, como é que coloca um boneco desse numa festa dessa? Numa mesa dessa? Não desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu acredito que aquela pessoa ali, de repente, passou os anos e ela evoluiu. Assim como eu evoluí. Eu não comecei fazendo peças do jeito que você vê hoje. As minhas peças eram feinhas pra caramba. Mas a gente evolui. Você tá entendendo? E aí, aquela decoradora maravilhosa que cobra caríssimo numa decoração, desculpa a expressão, tinha cara de pau de comprar um boneco de R$30 e botar na decoração. Eu falava, eu como mãe, jamais queria essa decoração. Eu jamais ia querer. Se chegasse com esse boneco pra mim, eu ia preferir um bonequinho de PVC, de MDF, sabe? Aqueles que ficam, que é só o desenho estático, assim, pra você botar na mesa. Eu ia preferir isso. Eu como cliente. Então eu olhava aquilo, eu falava, nossa. Por quê? Porque era o tipo de cliente que só via preço. Ela não vê qualidade, só vê preço. Então pra ele tanto faz, né? Tanto faz se tá bonito. Contanto que você olhe e veja que é uma Branca de Neve, tá legal. Pra mim, tanto faz. Então, esse tipo de cliente, ele só quer ver preço, tá? E aí você também tem a opção para esse cliente que só quer ver preço. Você tem essa opção de dar o desconto,
caso você não queira perder a venda, né? Mas não abaixe muito, pelo amor de Deus, né? Porque a gente tá lutando aqui para ser valorizada, então não dê um desconto muito grande. Você pode dar um desconto ou você vai assumir a qualidade da sua peça e vai falar, não, o valor é esse, porque a minha peça tem isso, a minha peça tem isso, ela tem essa funcionalidade, ela serve para isso, você vai utilizar para isso. Você vai mostrar todas as qualidades e as funcionalidades da sua peça, tá? Você vai assumir isso para você, você vai se posicionar dessa maneira. Então você tem essas duas opções, tá? Vocês perceberam que eu tô dando duas opções para vocês, para cada tipo de cliente? Então é isso, você assume o risco ou você vai tentar vender mais barato, mas esse do vender mais barato é muito perigoso, tá? É muito perigoso. Para quem tá começando, é uma técnica legal. Por quê? Porque você consegue fazer as encomendas, consegue criar um portfólio, né? Para você mostrar para os clientes, ter coisa para postar no seu Instagram, mas também você não pode ter prejuízo no final do mês. Você tem que ter um mínimo de lucro ali no final do mês. Não dá pra você ter prejuízo. A gente sabe que hoje em dia a gente vendeu uma peça de 30 centímetros por R$35, como às vezes eu vejo, né? Esse pessoal que usa tabela pra cobrar. 30 centímetros, R$35. 40 centímetros, R$45. Gente, não usem tabela pra precificar o artesanato de vocês. Nem aquela velha e antiga técnica do pegar o custo do material e multiplicar por 2, ou por 3, ou por 4, não sei, tá? Vocês precisam entender o valor, vocês têm que saber a hora trabalhada de vocês, tem que saber tudo isso, mas isso aí é um outro papo, tá? Mas é só pra vocês saberem que vocês precisam cobrar o valor correto da peça de vocês. Não tenham medo, tá? Assumam isso pra vocês. Então, tudo certo por aqui? Então, a gente vai passar pro nosso próximo cliente, que é o cliente que é o que precisa, deseja, já falei precisa, já falei o que procura preço, agora é o que deseja. O cliente que deseja, tá? Ele precisa entender o valor da sua peça. E como é que ele vai entender o valor da sua peça? É você que vai informar. É você que tem que mostrar pra ele o valor da sua peça, tá? Porque ele tá ali desejando. Mas será que ele realmente vai comprar? Então, se você souber, né? Me fugiu a palavra. Envolver esse cliente, a probabilidade de você fechar essa compra é gigantesca, tá? Então, quando você passar um orçamento, vou dar um exemplo aqui pra você. A cliente chega pra você e fala: boa noite, amei esse trabalho seu, quanto é? E aí existe a artesã que responde assim: oi, boa noite, é R$90. E existe a artesã que vai falar: boa noite, Ana, tudo bem com você? Obrigada por você ter entrado em contato. Então, esse produto é muito especial. Ele é feito com isso, ele tem tecido, os materiais são de qualidade, ele vai servir para você usar na mesa, um boneco, por exemplo, vai servir para você usar para decorar uma festinha e também depois você vai poder botar no quarto para decorar o quarto do seu filho ou da sua filha. E você vai mostrar para ele o quê? Você vai agregar valor à sua peça, você vai mostrar qualidade, funcionalidades e as diferenças. O que sua peça tem de diferente? O que a sua peça tem de diferente do seu concorrente? Então, eu acho que isso é um exercício que vocês têm que aprender a fazer, tá? Isso é muito interessante. Vou dar uma dica agora muito legal pra vocês, que eu espero que vocês empreguem a partir de agora. Pega um caderno, uma folha, pega a sua peça e aí você vai listar. Você vai botar lá, peça tal. Quais são as qualidades dessa peça? Faz três colunas, tá? Qualidade, diferenciações e funcionalidades. E aí você vai botar peça tal. Qual é a qualidade o que essa peça tem, tá? Qual é a qualidade dela? Você vai colocar, vai listar. Pode ser uma, não tem problema. Mas você vai lá e coloca. O que de diferente tem na minha peça? Você vai listar lá. O que de diferente tem na sua peça, tá? E qual é a funcionalidade da minha peça? Para que ela serve? Como o meu cliente vai utilizar essa peça? Aí você vai lá e lista também.
por que que é legal você fazer isso? Porque quando o cliente te pedir um orçamento, você já vai ter tudo ali, ó, mastigadinho. E com o tempo, isso já vai estar aqui, na sua cabeça. Então, quando ele te mandar um tema que você nunca nem fez, você já vai saber passar para ele o que de diferente você pode fazer, qual é a funcionalidade, você já vai poder fazer, entendeu? Mas geralmente o cliente que deseja, ele vai entrar em contato com você por uma peça que ele viu sua. Então vai ficar muito mais fácil de você passar um orçamento correto. Você entendeu a diferença? De você chamar a pessoa pelo nome. Você vai lá, procura no Instagram da pessoa, vê se tem o nome dela. Você já vê se o filho dela, se tiver aberto o perfil. Você já vê se o filho dela é menino ou menina. E você vai lá e já fala. A pessoa vai se sentir acolhida. Ela vai falar assim, poxa, olha a diferença dessa pessoa aqui. Vocês estão entendendo? O atendimento é completamente diferente. Você dá uma boa noite e passar o valor. E ir embora, esperar o cliente fechar. Dificilmente ele vai fechar com você. Você tem que ser mais intencional em tudo que você faz. Você tem que acolher aquele cliente que chega pra você, tá? Você tem que acolher. Você viu o nome da pessoa, você já vai lá e chama pelo nome. Chama a pessoa pelo nome. Se você sabe que tem um filho, se é uma cliente sua antiga, tá? Se é uma cliente que você já conhece, que já comprou de você, melhor ainda. Porque aí você vai tratar a pessoa do jeitinho que ela tem que ser tratada, porque você já vai saber mais ou menos o que ela gosta. Você vai entender melhor o cliente. Então, por isso que é bom a gente ter lá o caderninho de cliente. Você pode ter uma planilha no computador dos seus clientes, mas se você não tiver, o bom e velho caderninho. Sabe aquelas agendas que tinham antigamente? Você botava A, B, tinha lá o nome do seu cliente. Isso é muito legal, o nome, o telefone. Eu vou dar uma dica pra vocês o que eu fazia. Uma dica bem simples, mas que eu ganhava o coração de muita cliente minha. Essa dica aqui é bem legal. O meu nicho era festa, então eu fazia muito personagem de festa, né? Decoração de festa. E aí o que acontecia? Eu fazia o cadastro do meu cliente assim que eu fazia encomenda, nome, telefone, né? Aí quando era pra festa, que eu sabia que era pra festa e que era uma mamãe, que não era uma decoradora, eu sabia que eu estava vendendo pra uma mamãe, ou pra uma avó, ou pra uma madrinha, o que eu fazia? Eu perguntava, a cliente falava, a festa é tal, eu falava, mas isso é a data do aniversário da criança? Mas tipo, né, não perguntava, não era invasiva, isso no meio da conversa eu procurava saber o dia do aniversário da criança. E aí o que eu fazia? A encomenda chegava, a cliente recebia, me mandava o feedback e muitas vezes eu entregava a encomenda bem antes. Então a encomenda chegava às vezes 1 mês, 15 dias antes da festa. E aí, o que acontecia? Quando chegava no dia do aniversário da criança, eu mandava uma mensagem bem fofa, bem linda, dando parabéns para aquela mamãe. E sabe o que acontecia? A mamãe se derretia toda. Caramba, você lembrou! E aí que, consequentemente, eu ganhava aquela cliente ali. Porque ela voltava para comprar de mim. Vocês estão entendendo a diferença do atendimento? Vocês estão entendendo a diferença de se posicionar e atender bem o cliente? Vocês percebem a diferença disso? Fala aí pra mim que vocês estão gostando, se já tá abrindo a mente de vocês. Quem já estiver abrindo mais a mente com isso daí, com esses três tipos de clientes. Gente, são 3 tipos de clientes básicos, mas que já dá pra abrir um pouco a mente de vocês e já dá pra vocês conseguirem perceber, né, como você vai agir com cada cliente e escolher realmente qual é o cliente que você quer atender. Porque eu cheguei num momento que eu escolhi o cliente que eu queria atender, né? Eu só queria cliente que me valorizasse. O cliente que não me valorizasse, eu passava pra frente. Eu não queria pessoas que não me valorizassem. Existe o cliente certo para cada tipo de pessoa. Olha, e agora eu vou falar para vocês sobre 3 razões que vão levar você a mudar, virar esse jogo aí, partir para o próximo nível,
conseguir mais encomendas, captar mais clientes, tá? A primeira delas é você utilizar todas as estratégias que eu falei aqui pra vocês, tá? Você vai traçar a sua estratégia. Eu falei várias estratégias aqui, eu conversei com vocês sobre várias estratégias. Mas você vai escolher a sua estratégia. Por quê? Porque como eu falei pra você, você pode escolher o seu cliente. Vai chegar um momento que você vai poder escolher o seu cliente. Então você vai vai traçar a sua estratégia de acordo com o que eu falei aqui pra vocês. Vocês vão escolher o que melhor funciona pra vocês. Vocês podem testar todas. Testa uma, essa daqui não foi legal. Testa outra. Porque tudo vem com o tempo. Não vai ser de uma hora pra outra que você vai conseguir, sabe, passar aquele orçamento maravilhoso do jeito que você quer. Pode ser que sim. Mas de repente aí você é uma pessoa tímida. E às vezes você acha que você não consegue. Mas como eu falo pra vocês, tem que tentar. Tem que tentar. Não dá pra falar que não consegue sem tentar, tá? Então você tem que ser intencional, você tem que se antecipar. Tem que se antecipar e estudar esse cliente aí. E como é que você vai estudar esse cliente? Eu vou te falar que dá pra você identificar cada cliente desse no primeiro contato. Tá? No primeiro contato tem como você identificar esse cliente. Vou dar exemplos aqui pra vocês. O cliente que geralmente só procura preço, ele não te dá nem boa noite. Ele já fala assim, valor, qual o preço? Quanto é? Geralmente, tá? A gente não pode generalizar, mas geralmente o cliente que faz isso, ele só tá procurando preço. O cliente que deseja, ele vai te mandar uma mensagem elogiando o seu trabalho. Nossa, seu trabalho é lindo. Então ele vai já botar uma foto sua e vai falar, maravilhoso, adorei isso aqui. Quanto é que é? Preciso, minha filha vai amar. E, sabe, ele já vai começar a mensagem de uma maneira diferente. Esse é o cliente que deseja, tá? E o cliente que precisa, ele já vai chegar com todas as... Basicamente, quando o cliente precisa muito, ele já chega pra você com todas as informações. Olha, eu tô precisando dessa peça aqui pro dia tal. Você consegue fazer pra mim? Ou então, olha, eu preciso dessa peça aqui. Você faz essa peça aqui pra quando você tem data. Ele já vai chegar direto ao ponto. Então você vai conseguir identificar mais ou menos que é o cliente que tá precisando muito daquela peça ali. Vocês conseguiram compreender que no primeiro contato, se você tiver um olhar mais aguçado, você consegue identificar cada tipo de cliente? Me fala aqui se vocês estão conseguindo entender esse raciocínio. No primeiro contato, na primeira mensagem que o cliente já te manda, você já consegue mais ou menos filtrar que tipo de cliente é aquele ali. Claro, existem exceções, mas você já consegue perceber. Você precisa criar uma identidade, tá? Você precisa despertar desejo nesse cliente. Aí você vai falar assim pra mim, Li, mas eu não consigo ter uma identidade, eu não consigo colocar a minha criatividade pra fora ainda. Mas essa identidade não precisa ser nas suas peças necessariamente, tá? Você pode se diferenciar por outras coisas. Você precisa gerar conexão com o seu cliente. Ele precisa entrar no seu perfil e se conectar com você. Então, se você tem só o nome do seu ateliê no seu perfil, é legal você colocar o seu nome, tá? No seu perfil. Outro exemplo, eu vejo muita artesã que coloca número de WhatsApp na publicação. O número ali embaixo. Gente, hoje em dia, a gente tá no mundo, corridíssimo. As coisas acontecem freneticamente, muito rápido. Então, qual é a pessoa que vai parar, anotar o seu número, porque no Instagram não tem como você clicar e copiar o número, vocês sabem disso, não dá pra copiar. Você não consegue copiar nada de legenda no Instagram. Então qual é o cliente que vai copiar o teu número lá no caderninho, entrar no celular dele, adicionar seu número pra depois te chamar no WhatsApp e fazer uma encomenda com você? Hoje em dia, qual é a possibilidade de um cliente fazer isso? Minúscula. Eu sou uma cliente que não faço isso. Se eu entrar no Instagram e tiver interessado em alguma coisa e eu não tiver um meio de contato direto com a pessoa,
Aí tem gente que fala assim, encomendas por WhatsApp, mas não tem um link do WhatsApp na bio. O número tá lá escrito na publicação, ou então o número está escrito na bio, mas não é clicável. Eu não compro. Preguiça, eu vou partir pro próximo. Então hoje isso é primordial. Se você tem esse canal de contato com o seu cliente, tem um WhatsApp, não coloque número do WhatsApp na publicação. Ninguém, não vou falar ninguém, né, porque sempre tem uma pessoa ou outra, mas a porcentagem é minúscula. A pessoa não vai anotar o seu número, te adicionar no WhatsApp. Ela quer praticidade, ela quer clicar ali e já cair no teu WhatsApp pra falar com você. Ou então, eu vendo pelo Elo7, o seu link tem que estar lá na bio, tem que estar clicável, tá? Ele tem que conseguir clicar. Então, são uma das coisas que você pode fazer pra se diferenciar. Eu tô dando um exemplo meu mesmo. Eu, quando entro no perfil pra comprar alguma coisa e eu vejo que eu não tenho meio de comunicação direto, porque a pessoa fala assim, encomendas pelo WhatsApp. Mas pra eu falar com a pessoa pelo WhatsApp, eu preciso adicionar o número. Eu preciso anotar o número, adicionar no meu celular. Eu já passo. Eu já vou pra outro perfil procurar. Então, a gente também tem que pensar como nosso cliente. Você faria isso? Eu descobri que eu não faria. Eu, como mãe, que às vezes procurava coisas para aniversário da minha filha, pro aniversário do meu filho, eu falava, caramba, hoje em dia tem essa funcionalidade. O Instagram tem o campo de você botar o WhatsApp lá pra pessoa clicar, já fica na sua bio direto. Você não precisa nem botar no link clicável. Eu não sei se para todos os celulares, para todas as versões, né, de Android, você consegue fazer isso. Mas já tem essa opção também direto no Instagram, de você clicar e já cair no WhatsApp. Eu vou mostrar isso pra vocês amanhã nos stories. Então é muito simples de você se diferenciar da pessoa. De repente aquela pessoa vai perder encomenda e você vai ganhar por um simples link de WhatsApp. Vocês estão entendendo a diferença? Outra coisa também que vai diferenciar você e que vai gerar conexão, responder os comentários dos clientes, tá? Fotos. Gente, tentem tirar fotos bonitas, com fundo. Se você, eu não sei fazer decoração para foto, tirem a foto num fundo bonito. Jamais usem tecido amassado, feltro amassado, tá? Vocês podem usar cartolina. Nos meus destaques aqui, ó, tem ideias de cenários lindos que eu fiz com cartolina. E vocês podem usar para tirar foto de vocês. Quanto é uma cartolina aí na cidade de vocês? Mega barato. E vocês com cartolina, vocês conseguem fazer um cenário maravilhoso. Se vocês rolarem meu feed, vocês vão ver o cenário do tema safari, o cenário da fazendinha. É todo feito de cartolina. Eu mostrei pra vocês, eu deixei o cenário do Mundo Bita também, da Rádio Bita. Tá tudo lá nos meus destaques, tá? E você pode ir lá ver, vai lá consumir esse conteúdo porque é interessante. Então você não precisa de muito dinheiro pra fazer um cenário, você não precisa comprar um painel pra fazer um cenário maravilhoso. Não precisa. Você pode comprar uma folha de papel Paraná e cobrir com tecido que você gosta. Sabe? Esses tecidos, agora tá na moda esses fundos de madeira, que nem eu tô usando agora. Tem os tecidos que tem estampa de madeira. Compra um tecido e forra o papel Paraná com esse tecido de estampa de madeira, ou com feltro, se você tiver. Entendeu? E bota como fundo na sua foto. Dá pra você usar várias coisas. E aí você tenta fazer, tenta deixar o Instagram com uma identidade, com uma coisa que o seu cliente já olhe aquela foto e perceba que é você. Isso acontece muito comigo. Tem gente que olha aquela parede ali e já fala, eu já sei que é ali. Por causa da parede dos triângulozinhos rosa ali. Por causa dos cílios azulzinhos. Já olha, já sabe que sou eu. Às vezes eu nem tô aparecendo na foto. Aí você tá passando lá os stories e sabe que sou eu. Outra coisa que cria conexão. Os meus stories. Vocês acham que eu decoro os stories à toa? Vocês acham que eu boto aquelas letras coloridas, aquele monte de coisa à toa?
Não é à toa, gente. Quem aqui, quando assiste os meus stories, já sabe que sou eu, mesmo sem ver meu rosto? Se tiver alguém aqui, fala pra mim. Porque eu já recebi várias mensagens falando sobre isso. A gente tem que ser intencional. A gente tem que fazer as coisas, pensadas. Não dá pra fazer as coisas de qualquer jeito. Outra coisa também que vai gerar conexão com o seu cliente. Faz um destaque, tirando as maiores dúvidas do seu público. Qual é a dúvida? Qual é a principal dúvida do seu público? Como eu posso encomendar? Quais são as formas de pagamento que você aceita? Tá entendendo? Você envia pra fora, você envia pra todo o Brasil, você envia pra fora do país. Essas informações, ela tem que estar lá no seu perfil. Você não quer aparecer? Faz uma artezinha no aplicativo mesmo. A gente tem o PixArts, tem o Canva pra quem sabe usar. Mas o PixArts é muito, muito simplesinho, intuitivo de você usar. E você vai lá e faz bonitinho, bota um fundo, não precisa ser nada elaborado e escreve. Sabe? Aceito encomendas para Brasil, todo o Brasil. Ou então aceito encomendas para o Brasil exterior. Aceito tal forma de pagamento. Depósito, transferência, Pix, cartão de crédito, em 5 vezes sem juros e 10 vezes. Vai, escreve, posta isso nos seus stories para depois você criar um destaque com aquilo ali. Porque o seu cliente, quando entrar, ele já vai ter o que ver antes de falar com você. Vocês estão entendendo a diferença de você criar um posicionamento profissional? Eu tô trazendo para vocês aqui passos pequenininhos que vocês podem dar hoje, se vocês quiserem. Se você já quiser perder esse medo de aparecer nos stories, grava o vídeo 10 vezes com você falando, mas grava. E coloca lá e depois deixa nos stories. Sabe por quê? Porque quando você aparece, você humaniza o seu perfil. Porque pessoas compram de pessoas. Então, quando você entra no perfil que você nunca viu a cara da artesã, não tem uma foto da artesã, só tem foto de produto, você não sabe qual é o nome da artesã, é muito difícil de você fechar uma venda. Fala pra mim se eu tô mentindo. Posta uma foto sua com a sua peça, aquela foto orgulhosa, sabe? Aquela foto linda. Pede pra alguém tirar uma foto sua com a sua peça. E posta no seu perfil. Outra coisa também que as pessoas fazem muito é deixar só logo, né, no perfil do Instagram. Agora eu vou dar uma cutucadinha às pessoas aqui. Não estou falando que isso é errado, tá? Não estou falando que isso é errado. É uma opção. Mas a gente já tá numa era que as pessoas querem ver você. As pessoas querem saber de quem elas estão comprando. Então tira uma foto bonita com uma peça sua bem legal e posta. Poxa, se você tem vergonha, a fotinho vai ficar pequenininha assim, ó, lá no seu Instagram, mas a pessoa vai saber que ela tá comprando de alguém. Ela vai saber quem é a pessoa que tá por trás daquilo ali. Você tá entendendo? Você arruma um dia, passa um batom. Se você não gosta de passar um batom, penteia o cabelo, solta o cabelo, bota uma tiara bonita, não sei. O que te faz sentir melhor? Faz o que te faz sentir melhor e tira uma foto, gente. É isso. Ó, os stories tem filtros lindos, ó. Eu tô usando hoje. Vocês acham que eu sou bonita assim todo dia? Se tiver com vergonha. Vocês acham? Os stories tem filtro pra quê, gente? É pra gente usar. Tira uma foto pelos stories mesmo, usando um filtro bem bonito. E depois posta lá. Posta no seu feed. Faz os stories. Eu tenho medo, tenho vergonha de aparecer. Bota um filtro e fala. Gente, os meus primeiros stories eu gravava 10 vezes um story só. Porque eu morria de vergonha, eu achava que tava péssimo. Eu sempre achava que tava ruim. Eu sempre achava que tava muito ruim. E aí eu apagava, gravava de novo. Apagava, gravava de novo. No mínimo, nessa brincadeira aí, eu apagava e fazia de novo umas 10 vezes. Você tá entendendo? Então, faça. Se você que não faz stories ainda,
faça. Grave 100 vezes, mas vai ter um que você vai gostar. Isso acontece com todo mundo, a não ser aquela pessoa que já é muito extrovertida por natureza, tipo minha filha, tipo a Valentina, que mete a cara aqui e tá tudo certo. Se a pessoa não for assim, vai acontecer. Você mesmo vai se julgar. Eu me julgava. Eu olhava e falava, não, isso aqui não tá bom. Vou gravar de novo. Então faz isso. Faz isso, porque isso vai humanizar o seu perfil. Mais uma vez, gravem isso na mente de vocês. Pessoas compram de pessoas. Se ela não vê nada sobre você no perfil, a probabilidade dela não comprar de você é enorme. É enorme. Porque não vai gerar conexão. A gente precisa gerar conexão com o nosso cliente. Ó, comecei a gravar stories, não tô conseguindo ler o nome. Só com a voz. É um ótimo começo. Só a sua mãozinha ali aparecendo ali, a sua voz, você mostrando a sua peça, você explicando a sua peça. Outra coisa importantíssima, legendem os seus stories. Tá? Não quer decorar, mas pelo menos, sabe assim, o tema central. Ah, eu tô falando... O que tem nessa peça aqui? Que material eu usei nessa peça? Então você vai colocar lá nos seus stories, né? O tema central do que você tá falando. Igual eu faço. Quem me segue aqui vê que eu sempre coloco escrito lá na tela o que eu tô falando naquele story. Sabe pra quê? Sei lá. Mais de 90% das pessoas assistem os stories sem som. Só aumenta o volume quando é algo que interessa. Eu sou assim. Eu fico ali sentada, eu vou passando os stories sem som. E vou passando, vou ali zapeando, vou passando. Eu só aumento o volume quando eu vejo que é alguma coisa que de repente me interessa. E a maioria das pessoas fazem isso. Se você não sabe disso, tá sabendo agora. Então sempre coloque o tema central do que você estiver falando no WhatsApp, ó. Nos stories, ali na legenda. Se você, eu não sei decorar ali, não sei colocar... Pega uma fonte lá e escreve. Simples. Exatamente. Às vezes a pessoa tá no trabalho, tá num lugar que não pode escutar, entendeu? E ela lê a legenda, ela já sabe, pô, isso aqui é interessante. De repente ela até volta depois, num próximo momento, pra poder assistir aquele stories, porque ela sabe que aquele assunto ali é um assunto que interessa a ela. Naquele momento ela não pode escutar, mas ela pode voltar depois. Poxa, eu vou lá no stories dali porque ela falou um negócio, eu vi o assunto, deve ser um assunto interessante, vou voltar lá pra escutar. Vocês estão percebendo a diferença disso? E agora o terceiro, já falei o primeiro, o segundo, já falei pra caramba aqui, né? Quem tava esperto aí, tava com um caderninho aí pra anotar... Anotou um monte de coisa que eu sei, né? Porque eu já falei coisa pra caramba aqui. A terceira, e eu acho que é a mais importante, invista em você. Invista na sua qualificação, tá? Ali, o que é isso? Você tem que estudar. Você não pode parar de aprender. A gente nunca para. Gente, eu mesma faço vários cursos. Porque eu tô sempre querendo aprender, eu tô sempre querendo aprimorar. Eu sei que tem muito curso gratuito por aí, eu sei que tem muito material gratuito, assim como eu tô vindo aqui disponibilizando meu tempo e toda a minha jornada, todo o meu conhecimento, eu tô aqui passando pra vocês. Vou passar pra vocês durante esses dias, né? Mas a gente também precisa investir, por isso que você tem que cobrar o valor justo, por isso que você tem que se valorizar. Porque você vai investir com o dinheiro do seu trabalho. Você não vai investir com dinheiro que você não tem. Você já viu aquela história que dinheiro chama mais dinheiro? Então, tipo, quanto mais eu invisto em mim, mais eu vou ter. Mais eu vou acrescentar. E quanto mais eu acrescentar na minha profissão, na minha carreira, no meu negócio, mais dinheiro eu vou ganhar. Então, quem tá parada no tempo, tá perdendo muito sim. Tá perdendo muito. E eu não tô falando pra vocês investirem só em apostila, só em cursos. Isso é muito legal também.
Só que vocês têm que investir em outros tipos de conhecimento, né? E hoje em dia a gente sabe que tem muito conhecimento bacana por aí. Então pensem nisso, invistam em qualificação, tá? Porque isso vai fazer vocês evoluírem de fato. Gente, toda artesã de sucesso, ela se desenvolve tecnicamente, ela se qualifica. Se você quer ver o seu ateliê, tá? O seu trabalho como artesã, como um negócio de fato, se posicione como uma empreendedora, tá? Você pode trabalhar no sofá da sua casa, mas aqui no Instagram ninguém sabe disso. O seu Instagram aqui faz parte da sua empresa. Então se posicione como uma empreendedora, se posicione como uma pessoa de sucesso. Eu tô passando isso pra vocês porque eu quero que vocês se valorizem. Eu não quero que vocês fiquem conhecidas como a menininha do feltro, a menininha que faz feltro. Não. Não adianta. O Instagram, a gente tem que encarar ele como um jogo, tá? Você tem que postar. Você tem que postar stories, você tem que postar no feed, você tem que utilizar o máximo de ferramentas que ele disponibiliza. Porque se você ficar sem utilizar, ele vai te botar lá pra trás. É por isso que teu engajamento cai. Eu sei porque isso já aconteceu comigo. Já teve épocas de eu ter problemas e outras coisas acontecerem e eu parar de postar, porque eu não tinha mais o que postar. Eu não sei quem tá aqui, quem é mais antiga, quem lembra quando eu queimei a minha mão. Ó, estou vendo a cicatriz aqui, ó. Eu queimei muito feio a minha mão. Eu tive queimadura de 2º e 3º grau na minha mão. E eu fiquei muito tempo sem trabalhar. Então eu não tinha o que postar. Eu não tinha o que mostrar pra vocês. Eu não tinha nem vontade de aparecer nos stories porque eu morria de dor. E aí o que aconteceu? O meu engajamento caiu. Horrores. Eu postava uma foto, às vezes não tinha um comentário. Aí eu postava um stories, tinha, sei lá, 100 visualizações. Ou menos. E aí o que acontece? Você tem que retomar. Você tem que voltar a ter frequência. Por isso que eu falo, gente, não sumam por muitos dias. Se vocês sumirem por muitos dias, o Instagram vai te jogar lá embaixo. E ninguém vai ver nada seu. Ele não vai mostrar pra muita gente. Vocês estão entendendo? E aí a situação do meu estado não me valoriza. Gente, o Brasil é enorme. O mundo maior ainda. Então vocês têm que abrir a mente de vocês e aceitar que vocês não precisam vender só para a cidade de vocês, para o bairro de vocês. Agora eu vou dizer aqui com conhecimento de causa, 90% dos meus clientes eram de fora do Rio de Janeiro. Eu vendia para fora do Brasil com a maior facilidade do mundo. Sabe por onde eu enviava? Pelos correios. Eu não tinha acesso à transportadora naquela época. Eu enviava para fora do Brasil pelos correios. E o cliente pagava o frete. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, que foi a minha última encomenda. Eu enviei pra Massachusetts, não foi? Na época, foi aqui, ó, 2 anos atrás que eu parei, deu quase R$300 o frete. A cliente encomendou 15 peças, sem pedir desconto, e pagou o frete. Sabe por quê? Porque pra ela era em dólar e pra mim era em real. Eu ganhei o mesmo valor e pra ela foi muito mais barato do que comprar de uma artesã local, que ia cobrar pra ela em dólar. Então se lá, eu não lembro quanto tava a cotação do dólar, devia estar uns R$3, 2 e pouco. Vamos botar que ela pagou metade do que ela pagaria pra uma artesã local. Então abram a mente de vocês, vocês podem vender pra qualquer lugar, sem medo. Hoje em dia ainda tem uma facilidade danada da gente ter transportadoras a nosso dispor, que antigamente era só correios. A gente ficava refém dos correios. Hoje em dia é muito mais simples. É muito mais simples. Tem várias formas de você receber com cartão de crédito.
Tem várias formas de você enviar para o Brasil. A gente tem aí o Melhor Envio, que te dá várias possibilidades com frete mais barato para o seu cliente. Tem várias possibilidades. O mundo de vocês não é só essa caixinha de onde vocês moram. Lembra que eu falei para vocês? Vamos abrir, vamos expandir? É isso. O Brasil é enorme, tem muita possibilidade. Você não pode pensar que, eu moro, não sei, eu moro no interior de Minas. Será que eu vou vender pra Bahia? Gente, eu vendia pro Amapá. Eu acho que eu já vendi pra todos os cantos desse Brasil. Eu já enviei pra todos os lugares. Desde lá da pontinha de cima até a pontinha de baixo. Já vendi pra tudo quanto foi lugar. Então, vocês têm que saber procurar, saber onde está o cliente de vocês. De repente, o seu cliente ideal não está na sua cidade, está fora. A maioria, a grande maioria, a massa da minha clientela era de São Paulo e Minas. E eu sou do Rio de Janeiro. E a grande maioria era de São Paulo e Minas. Então, não se limitem. Não coloquem limite no trabalho de vocês, tá? Procurem, coloquem hashtags com nome de outras cidades. Se vocês ainda usam o Facebook, anunciem em grupos de outras cidades, não só na sua cidade. Site para vender peça, eu não sei se vale a pena, porque eu nunca fiz. Eu tinha a loja na Lucete, vendia muito por lá, tá? E aí depois eu acabei, quando eu fiz a minha cartela de clientes, quando eu já tinha aqueles clientes, eu acabei com a minha lojinha do Elo7, porque a gente sabe que a plataforma cobra uma taxa alta. Então eu acabei, porque eu não via mais necessidade de aparecer no Elo7, porque eu já tinha minha visibilidade, já tinha minha clientela e os meus próprios clientes traziam mais clientes para mim. Porque quando você faz uma clientela da maneira certa, quando são clientes que te valorizam, ele mesmo vai te indicar. Ele vai mostrar a peça com orgulho, ele vai pegar a peça e falar assim: olha que lindo, você gostou? Aí a pessoa fala: nossa, que maravilhoso. Ai, queria tanto um desse. Pô, é de fulana, vou te mandar o contato dela. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Vi por indicação de fulana. E aí, o que eu fazia pra ajudar mais eu li. O que eu fazia quando a cliente chegava pra mim e falava: olha, eu vim por indicação da Ana. Eu dava um cupom de desconto pra Ana. De 10%, 5%. Mas já era um agrado. E a cliente ficava louca. E ela não me deixava. Tanto que quando eu parei de fazer encomenda, gente, vocês não têm noção o auê que foi quando eu parei de fazer encomenda. As minhas clientes ficaram doidas. O que eu vou fazer agora? Vocês estão percebendo a diferença no atendimento? Olha, investir no Instagram é muito legal também. Eu acho que o Instagram, ele é uma plataforma muito visual, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, invistam em fotos boas. Tirem fotos de dia. Se vocês têm um quintal, uma varanda, tire fotos de manhã, com a claridade, com a luz do dia, com um fundo legal, como eu já falei aqui, as ideias de fundo. Depois, se você quiser ver os cenários que eu fiz com cartolina, tá lá nos destaques. Tem as dicas de cenário super simples e baratinhos que eu fiz com cartolina. Você não precisa ter o melhor celular para tirar uma foto. Você não precisa ter uma câmera profissional. Gente, eu não tenho uma câmera profissional. Eu não tenho. Eu quero ter. Mas pra mim, eu tinha outras prioridades. Eu preferi investir primeiro numa iluminação boa antes de comprar uma câmera. A gente precisa ter prioridades. Eu tinha as minhas, então uma câmera profissional pra mim não era prioridade. Porque eu conseguia ajustar as minhas fotos. No próprio Instagram você consegue editar a foto para dar mais luminosidade, mas não usem filtros, tá? Filtro do Instagram, never, nunca, jamais. Não usem. Vai lá na parte de editar, porque aí tem a parte de brilho, contraste, saturação. Dá pra vocês mudarem a luminosidade da foto no próprio Instagram, se você não tiver memória pra baixar um aplicativo. Ou se você não souber mexer num aplicativo fora. Ou se você puder,
e você tiver, a qualidade da foto do meu celular não é muito boa, eu postei um Reels, vai lá nos meus Reels que eu postei um Reels sobre um aplicativo maravilhoso que aumenta absurdamente a qualidade da sua foto para você postar no Instagram. Então se você acha que o teu celular não é tão bom assim, vai lá. Olha lá o meu Reels que tem lá o aplicativo, o nome dele é Remini, tá? Se vocês já quiserem saber, já anota aí. Mas tem no Reels lá essa dica de aplicativo para você melhorar a qualidade da sua foto que você tira pelo celular. E é mais simples do que parece, lá no vídeo eu mostro pra vocês. Vai lá assistir se você tem essa dificuldade. Então, se você puder investir no Instagram, é maravilhoso. Mas para investir no Instagram, você precisa ter algumas estratégias. Porque o Instagram é uma rede social visual. Ela não é igual ao Facebook. Ela é mais visual. A pessoa tem que bater o olho na sua peça e desejar aquela peça ali. Ela tem que bater o olho e parar pra ver. Falar, nossa, deixa eu ver isso aqui direito. Vocês estão entendendo? Eu não sei decorar, eu não sei fazer cenário pra foto, eu não sei harmonizar a foto com vasinho de planta, com botão, com não sei o que. Não precisa. Vocês viram as fotos da minha apostila da Alice? Não tem nada de decoração. Nada. Só o fundo. E é isso. Se você não quiser botar nada, vai ficar lindo. Mas aos poucos você vai conseguindo compor. Eu vou botar uns botões, vou botar minha peça deitadinha, vou botar uns botões aqui, vou comprar uma florzinha pra botar aqui de lado. A gente aprende a melhor maneira de fazer. Mas a gente vai aprender o quê? Se a gente entrar em ação, se a gente fizer. Porque se a gente ficar sentada com o bumbum na cadeira e ficar pensando assim, será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir. Esse só ficar pensando não vai te levar a lugar nenhum. Se você quer ser mais profissional, eu acho legal você ter o nome da sua marca, ou então usar o seu nome mesmo, mas ter um perfil mais intencional com todas as dicas que eu dei aqui pra vocês hoje, né? Tem várias maneiras de você tornar o seu perfil mais profissional, atrair mais clientes e assim, consequentemente, ter mais encomendas e o faturamento aumentar, né? Então você tem que ver o que é mais interessante pra você. Se você tiver um nome de ateliê, o que é igual aqui o meu arroba é o nome do meu ateliê, quando vocês procuram. Mas lá aquele nome que fica grifadinho lá, mais escurinho, tá o meu nome. Então, quando você entra no ateliê, aqui no Instagram do ateliê, você sabe o arroba do meu ateliê, o nome do meu ateliê, mas você também sabe o meu nome. Então, é legal isso, você ter o seu nome disponível para o seu cliente saber quem é você. Por isso que eu falei, humanizem o perfil de vocês. Não quero gravar stories, mas tira uma foto. Bota no seu feed uma foto sua com uma peça bem linda, tá? E bota lá no seu cliente, meu nome é tal, eu trabalho há tanto tempo com isso, nananã. Faz aquela descrição bonitinha, se apresenta para o seu cliente. Eu acho que você tem que colocar hashtags estratégicas. Até porque eu acho que tem limite, se eu não me engano são 30, né? São 30, tem limite, tá? São 30 hashtags, então nunca chegue nem perto disso, porque o Instagram pode te bloquear. Então não chegue nem perto disso. O ideal é no máximo 10. É o ideal. No máximo 10 hashtags. Então você vai listar o que é mais interessante para você colocar de hashtag sobre a sua peça, tá? Vamos supor que seja uma peça... tema Alice, do País das Maravilhas. Você vai botar lá Alice em feltro. Aí você vai colocando as hashtags relacionadas àquilo ali. Outra coisa muito interessante, se você trabalha com feltro vendendo peças para o cliente final, não use hashtags que vão trazer artesãs para o seu perfil. Dificilmente a artesã vai comprar de artesã, a não sei que seja uma artesã de outra área, né? Uma artesã do biscuit vai comprar de uma artesã do feltro, mas uma artesã do feltro não vai comprar de uma outra artesã do feltro. Então não use hashtags genéricas. Um exemplo, você vai botar lá a hashtag feltro. O seu cliente nunca vai procurar essa hashtag.
Quando ele vai pro Instagram pra procurar alguma coisa, ele vai botar uma hashtag específica. Hashtag Branca de Neve Feltro, ou então decoração Alice no País das Maravilhas. Ele vai ser super específico. Então pense como seu cliente vai procurar no Instagram quando ele for fazer uma pesquisa no Instagram. Aí se você coloca hashtag feltro, você vai estar chamando o quê? Você vai estar chamando artesãs pro seu perfil. É legal a gente fazer esse networking, ter amizade, conhecer artesãs. É maravilhoso, tenho muitas amigas artesãs, tenho muitos colegas, muitos. Mas se você trabalha com encomenda, não é interessante você lotar o seu perfil de artesão. De artesãs, não é interessante para você. É interessante você ter clientes no seu perfil. Não fica naquela métrica de vaidade de que eu preciso ter 10 mil seguidores, senão eu não vou ser conhecida. Tem gente que tem muito menos e vende pra caramba e vocês nem sabem. Eu, quando vim pro Instagram de fato, eu já vendia muito. E eu entrei pro Instagram, fiquei um bom tempo lá, ó, com 1.000 seguidores, 2.000. Demorei pra caramba pra chegar aos 10. Foi um martírio. Quando eu cheguei a 10 mil, vitória. Entendeu? Gente, não fiquem com essas métricas de vaidade de que eu preciso ter muitos seguidores. Nem sempre quem tem muito seguidor vende pra caramba. Abram os olhos de vocês. Às vezes aquela pessoa ali que tem 1.000 e pouquinho, 2.000 seguidores, tá vendendo pra caramba, tá vendendo a beça. Muito mais do que outras pessoas. Então, se você quer vender pro cliente final, pro cliente que realmente vai comprar pra decoradora, pra mãe, pra tia, pra avó, pra madrinha, não coloca hashtag feltro, porque você vai trazer a concorrência, entre aspas, né? Você vai trazer a pessoa pro seu perfil. Outra coisa que eu vejo muita artesã que faz encomenda fazer é ficar dando dica. Dicas e mais dicas e mais dicas sobre confecção de peças, sobre como fazer sobre como fazer o trabalho, sobre como isso, sobre como é que... As dicas que você tem que dar, as instruções que você tem que passar, se você é uma artesã que não tem a intenção de fazer uma apostila, se você não tem a intenção de dar aulas, não é interessante para você postar isso no seu perfil. Porque você vai atrair só artesã. Aí você vai ver lá um perfil lotado de gente e nenhuma é seu cliente. Não, vocês estão entendendo que não é interessante? Se a sua intenção não é fazer apostila, se a sua intenção não é fazer um curso, não é interessante para você postar esse tipo de coisa. Não é interessante, não vai te trazer cliente isso. Eu sei que esse papo é meio pesado para algumas pessoas, mas é a realidade. Você tá ali dando munição, de repente, para sua concorrente, ensinando uma coisa que de repente ela não sabia. Aí ela vai lá e faz e ó, toma o seu cliente. De repente é uma coisa que é exclusiva sua e você tá tão empolgada em querer mostrar aquilo para alguém que você vai lá e faz um vídeo e posta no seu perfil. Vocês estão entendendo? Você ajudar uma amiga artesã é completamente diferente de você fazer do seu perfil um perfil de uma professora. Sendo que você não é uma professora, você é uma pessoa que vende pro cliente final. Então não é interessante. Por isso que vocês têm que saber o que vocês querem da vida de vocês. Tá? Vocês têm que saber. Você dá uma dica. Ah, eu vou botar uma dica lá de como limpar uma peça de feltro. Essa dica é pro seu cliente. Também é para artesã? Pode ser para uma artesã. Mas ela vai ser interessante pro seu cliente. O seu cliente, ele não vai achar interessante uma dica de como fazer uma técnica para confeccionar uma peça. Ele pode até olhar e falar assim, nossa, legal, mas aquilo ali não vai trazer o desejo dele de comprar de você. Aquilo ali não vai transformar em desejo para ele comprar de você. Ele vai olhar e vai falar, poxa, legal. E passou, acabou. Aquilo só vai gerar conexão com a artesã. Então, entendam o que vocês querem, tá? Se vocês só trabalham com encomenda, parem com isso agora. Ajuda a amiguinha lá no direct, no WhatsApp, entendeu? Façam isso. Porque o Instagram tá cheio de gente que dá aula,
tá cheio de professora, tá cheio de gente aí dando 1000 dicas. Você não precisa fazer isso para ganhar seguidor. Você vai ganhar seguidor em número, porque você vai lotar o seu perfil de artesã. Outra coisa que é horrível para travar o Instagram de vocês, grupo de engajamento. Sabe aqueles grupos que vocês criam no WhatsApp? Vocês, eu tô falando assim genericamente, tá? Vocês criam no WhatsApp e aí vocês colocam um monte de artesã e falam assim, ó, a gente vai se ajudar, todo mundo adiciona todo mundo e toda vez que eu postar uma foto, vocês vão lá comentar. Isso é péssimo. No primeiro momento vai funcionar, mas depois vocês vão ver como isso é péssimo pro trabalho de vocês. Você pode postar um vídeo seu finalizando uma peça. Você pode mostrar que você, por exemplo, eu trabalho só à mão, eu não faço a máquina. Posta um videozinho seu fazendo caseado numa peça, ou então fazendo um bordado na peça para ele ver que aquele bordado daquela roupinha, daquela boneca que ele achou lindo, foi feito todo à mão. Isso daí já vai dar uma valorizada no seu trabalho, tá? E você pode fazer mostrando pequenos processos da sua produção. Olha, uma coisa que é super interessante, mostrar o processo de produção, mostrar o seu dia a dia nos stories. Por isso que eu falo pra vocês, apareçam. Não precisa aparecer de cara não, mas grava stories lá, ó, você fazendo alguma coisa, fazendo um bordadinho ou recortando alguma coisa, pra ele ver que aquilo ali é trabalhoso. Pra ele dar valor àquilo ali, ele olhar e falar, nossa, mas ela bordou tudo isso à mão, que lindo. Isso aí já valoriza o seu trabalho. São pequenos passos. Posta o seu dia a dia, você embalando, eu vou enviar o produto pro cliente. Filma você fazendo aquela embalagem bonita pro seu cliente, sabe? Você fazendo lá, botando uma cartinha, embalando, colocando um cheirinho, botando um lacinho, ou carimbando a caixa, que hoje em dia tem cada coisa linda pra gente fazer, enrolando no papel de seda, que é super baratinho, uma folha de papel de seda. Você enrolar o produto no papel de seda, não só colocar num plástico. Se você tiver essa oportunidade, também se você só botar no plástico, tá tudo bem. Eu enviava só no plástico, mas o meu produto ia cheiroso, embalado, com recadinho, com etiqueta, tudo bonitinho. E o cliente, quando recebia, ele fazia questão de tirar foto do produto na caixa e postar e me marcar. Então, filma esse processo. São dicas que você pode usar. Filmar o seu processo de produção. Filmar quando você estiver embalando uma encomenda para alguém e colocar lá nos stories. Isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês não precisam aparecer. Vocês não precisam botar a cara nos stories, não. Pode ser só a mãozinha de vocês mesmo lá. E tá maravilhoso, a voz e a mãozinha. Não sei se vocês notaram, eu não sou muito de postar várias fotos da mesma peça. Eu não curto. Por quê? Porque pro meu Instagram isso não funciona. Eu vejo que quando eu posto uma foto, a foto bomba. E aí quando eu posto a segunda, o engajamento já não é tão legal. Então eu prefiro postar uma só. Porque aí eu sei, porque as pessoas gostam de novidade. Então, quando ela vê aquela novidade, ela vai interagir com você. De alguma forma, vai curtir, vai enviar pra alguém, vai comentar. Né? São várias fotos que você obtém engajamento. E aí, quando você posta a segunda vez, que ela tá rolando o feed e ela olha, a probabilidade dela não interagir com você é gigantesca. Por quê? Porque ela já viu. E aí você vai postar 5 fotos do mesmo produto só pra harmonizar o seu feed? Eu não vejo sentido nisso. Pra mim não funciona. Eu prefiro manter o meu engajamento na surpresa, na ansiedade, naquela coisa de gerar o desejo ali na hora. Que eu posto a primeira foto, é sucesso. Aí quando eu posto a segunda já, cai. Entendeu? Pra mim funciona dessa maneira. E eu vejo alguns perfis que eu vejo esse mesmo comportamento. Só que a pessoa não se importa. A pessoa posta várias fotos. Aí vai de você. O que você acha melhor pra você? Eu não posto. Eu prefiro postar uma foto de cada peça, no máximo 2, porque de repente eu posto uma foto com um spoilerzinho e depois eu posto a foto inteira. Tá?
Agora, postar 2 fotos inteiras só em posições diferentes, pra mim não faz sentido. Essa coisa de, eu vou postar 3 fotos iguais pro meu feed ficar arrumadinho. Outra coisa também que não funciona mais, gente. Se você faz isso, pare. Vou ser chata agora. Se você faz isso, pare. Não poste mais aquelas fotos que a gente recorta e aí faz aquele mosaico lindo no feed, assim, né? Que cada foto é um pedaço da foto original e a gente só consegue ver a foto inteira quando a gente entra no feed. Gente, já foi comprovado que aquilo ali é péssimo para engajamento. Sabe por quê? Porque às vezes sai uma foto só com uma pontinha assim, ó, da mãozinha da boneca, ou então com uma pontinha do cabelo e um nada assim atrás. O cliente vê aquela foto no feed, ele não sabe nem o que é. Ele não vai curtir, ele não vai interagir. Aí sabe o que vai acontecer? O Instagram vai entender que o teu Instagram não interessa para aquela pessoa. E aí ele vai passar a entregar menos as suas coisas para aquela pessoa. E aí você vai perdendo a interação de um, vai perdendo a interação de outro. E aí o teu engajamento, ó, cai. Então, parem de postar foto assim, recortada em mosaico. O engajamento cai. Principalmente para quem tá começando, principalmente para quem tem poucos seguidores. O engajamento vai cair. Porque a foto... vai sair um monte de foto, né? Geralmente a gente divide o quê? Em 6 partes, 9 partes, uma foto. E aí vai ter sempre uma foto que não vai fazer sentido nenhum. E aí o cliente vai olhar aquilo e ele vai curtir? Não. Ele vai passar reto, vai falar, que isso? Nem sempre o cliente vai entrar, vai clicar lá na tua carinha, vai entrar no teu perfil pra ver a foto inteira. É bonito quando o cliente tá lá rolando o teu feed pra escolher e ver aquela foto. É lindo. Mas na hora que você posta, já foi comprovado isso, tá? Não sou eu que tô falando. São as pessoas que entendem de Instagram, são as pessoas que entendem de marketing digital. Isso não funciona. Nem sei se já funcionou em alguma época, mas isso não funciona. Eu tenho fotos assim no meu feed. Já fiz, gente. Eu não tô falando pra vocês não fazerem. Eu já fiz. Se vocês rolarem meu feed lá, vocês vão ver que tem foto assim. Mas não façam mais isso, porque o engajamento vai, ó, cair demais. E é isso, né? Eu acho que a live foi muito produtiva. Falamos sobre coisas muito interessantes. Lembrem dos 3 tipos de cliente. Quem é que lembra dos 3 tipos de clientes? Os que precisam, os que desejam e os que procuram preço. Anota aí, ó, se você pescou, eu deixei um exercício muito bacana para vocês fazerem. Listar as qualidades, diferenciações e finalidades da sua peça. Façam esse exercício, vocês vão ver que vai, ó, expandir muito a mente de vocês para passar um orçamento maravilhoso pro seu cliente e fechar a encomenda. Então espero vocês amanhã pro próximo tema. Quem tá animada? Espero vocês, gente. Adorei a live, amei a interação de vocês. Amei, amei, amei muito. E espero vocês amanhã. Gente, ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Até amanhã.